Se você mora em casa e está preocupado que a sua casa seja invadida pela parte da frente, continua assistindo esse vídeo até o final, pois eu vou te dar uma dica incrível, uma dica especialíssima para você proteger ainda hoje, de um custo bem pequenininho, a entrada da sua residência. Mas antes de eu te ensinar como proteger sua casa, se inscreva aqui no nosso canal, não caia na roubada, dá o like, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que mora em casa. E por último, eu queria saber, a sua residência já foi invadida? Alguém já entrou com você dentro ou você saindo ou viajando? Se isso aconteceu, por favor, escreva aqui resumidamente nos comentários que eu queria saber o que aconteceu no seu lar. Depois da pandemia, nós observamos que muitas casas pelo Brasil, tanto nas capitais como no interior, estão sendo invadidas. Principalmente quando a casa está vazia. Ou seja, fim de semana a família viajou, feriado prolongado, férias, uma festa que você foi, e aí de uma maneira ou de outra os criminosos descobrem que a sua casa está vazia. É óbvio que muitas vezes o criminoso ele toca a campainha da sua casa num período noturno e ele fica esperando se alguém atende. Se alguém atender, ele conta uma conversa fiada qualquer, fala que está pedindo esmola, você não atende e ele vai embora, mas na verdade ele acaba tocando a campainha da sua casa só para descobrir se a casa está vazia ou não. Eu tenho certeza que todo mundo que mora em casa no Brasil tem essa preocupação de ter a casa invadida. E se você mora numa casa, geralmente nós vamos encontrar dois portões. Um portão de pedestre e um portão de entrada de veículos. E essa dica que eu quero te ensinar vale para esses dois portões. Uma coisa é certa, você não pode confiar na simples fechadura que você tem. Essas fechaduras são muito simples. Elas são abertas com um simples tranco ou com o uso de uma chave de fenda maior ou até mesmo um pé de cabra. Portanto, você não pode confiar nas fechaduras desses portões tradicionais residenciais. Mas olha o que eu quero te contar agora. Algumas famílias tomam uma outra providência para proteger os portões e eu vou te contar. É muito comum a pessoa dona da residência, ela compra uma corrente mais grossa, ela passa no portão, compra um cadeado mais robusto também e tranca aquela corrente, fechando o portão. E geralmente a pessoa passa a corrente, coloca o cadeado e deixa a corrente muito ajustada, ou seja, a corrente está bem apertada na estrutura do seu portão. E isso normalmente ele é feito tanto para o portão de pedestre como também com o portão de veículos. Mas eu tenho que te contar algo que eu aprendi nos presídios. Certa vez eu fui a um determinado presídio aqui de São Paulo para entrevistar presos e aí na qualidade de escritor e pesquisador criminal. E um garoto queria falar comigo que é um rapaz que invadia casas. E eu primeiro perguntei para ele, você invadia casas mediante violência, mediante arma de fogo ou não? Ele falou, não, Lordelo, eu nunca usei de violência contra ninguém. A minha habilidade era entrar nas casas, subtrair os objetos mais caros e ir embora. Aí eu perguntava para ele, como é que você escolhia as suas residências? E ele me disse que tinha diversas metodologias. A atuação dele era muito forte nos feriados prolongados, no período de férias, e quando não tinha nem feriado e nem férias, ele observava num determinado horário mais noturno aquelas casas que estavam com as luzes mais apagadas. E para descobrir se a casa tinha gente ou não, para ele ter uma certeza maior, ele aplicava esse golpe que eu falei no início do vídeo, que é apertar a campainha se passando por um pedinte. Bom, e aí eu perguntei para ele em seguida, mas como é que você penetrava na casa? E aí ele falou, Lordelo, eu ando com um pé de cabra. E o pé de cabra, ele tem um efeito alavanca em portão que é muito simples arrombar. É questão de poucos segundos. É só uma questão de ajustar o pé de cabra, fazer esse efeito alavanca e o portão cede com facilidade
por causa das fechaduras. Mas aí eu disse para ele que muita gente colocava a corrente e o cadeado. E ele me contou algo que me chamou a atenção e eu quero ensinar para você. Ele me disse que a maioria das pessoas colocam essa corrente, mas aperta muito na estrutura do portão. E aí ele fazia o quê? Ele coloca o pé de cabra e ele faz uma força, ele dá um tranco e ele garante que quando ele dá esse tranco nesse efeito alavanca, pois a corrente está muito ajustada, o cadeado ele é aberto, ele cede com muita facilidade. E aí eu disse para ele, então você acha que a corrente não adianta nada? Ele falou, adianta, Lordelo, mas ele me conta um segredo que agora eu quero repassar para você. A estratégia que ele me ensinou é o seguinte, compre uma corrente bem resistente e um cadeado forte. Coloque ela em volta do portão, mas ele diz o seguinte, deixe a corrente bem frouxa, bem mole, não aperte, porque no momento em que essa corrente está frouxa, fechada com o cadeado, não tem como fazer um efeito alavanca. E aí ele alega que seria muito difícil abrir utilizando-se de um pé de cabra ou eventualmente de uma chave de fenda. Foi aí que eu aprendi essa lição. Fui verificar em algumas residências que realmente as pessoas utilizavam essa corrente apertada e fazendo diversos testes eu verifiquei que quando a corrente está frouxa o efeito alavanca não é possível ser imprimido e aí é o que? Aí sim a corrente passa a ser algo para proteger a entrada da sua casa. Olha, você viu que medida simples você pode proteger hoje a sua residência. Os dois portões seus deveriam ter então essas correntes um pouco mais robustas, um cadeado também com maior resistência e você deixa tudo muito frouxo que você pode ter certeza que você estará aumentando e muito a segurança do seu lar. Bom, espero que você tenha gostado dessa nova dica do Jorge Lordelo e agora eu te peço, se inscreva aqui no meu canal, não cara roubada, dá um like, aperte o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todo mundo que mora em casa. E eu queria saber aqui nos comentários, sua casa já foi invadida? Quando? Como que eles entraram? Conte aqui brevemente o que aconteceu na sua residência.